Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica. Que bom poder encontrá-los todos novamente. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica. A gente está falando de algumas questões muito bacanas, muito importantes, e o tema de hoje também está muito interessante, você não pode perder. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Da mesma forma, pedimos que você acione o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos. Divulgue esses conteúdos, não é? Compartilhe com a sua rede de contatos, com seus parentes, amigos, irmãos de comunidade, com a sua rede de contatos, para que mais e mais pessoas conheçam a doutrina da nossa igreja e conheçam as coisas de Deus. É uma forma de você evangelizar, não é? Então, você fazendo esse compartilhamento, mais pessoas vão se interessar, quem sabe, pelas coisas de Deus. Muito bacana, faça isso. E, se você gostou, não deixe de dar aí o seu positivo. Combinado? Nós vamos agora à nossa vinheta e já já nós retornamos com o Catecismo da Igreja Católica. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Este é o canal Crescer na Fé e o curso do Catecismo da Igreja Católica. Antes de iniciarmos, como a gente faz habitualmente, nós queremos fazer um instante de recolhimento, um instante de oração, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo sobre todos nós, para que o Senhor tire dos nossos corações e das nossas mentes toda sorte de resistências, tudo aquilo que possa interferir no nosso bom entendimento e na nossa boa aceitação desses conteúdos que o Catecismo nos apresenta. Isso, eu convido você, num instante de recolhimento, feche seus olhos, recline sua cabeça, vamos clamar ao Senhor que venha em nosso auxílio com a luz do Espírito Santo, nos batizando, nos encharcando, nos transformando, nos enchendo com as suas graças, com os seus dons, com os seus frutos, e que tudo seja para a maior honra e glória de nosso Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós queremos pedir também a intercessão de Nossa Senhora, pedindo a ela que nos abençoe, que nos tome pelas mãos e nos leve até o seu Filho, o Senhor Jesus. Que ela possa também nos ensinar com as suas santas virtudes a acolhermos com docilidade e guardarmos no nosso coração tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos, na nossa aula passada, nós falávamos sobre a providência de Deus que nos conduz, que nos leva para o encontro da eternidade, porque esta é a vontade de Deus a nosso respeito. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre esta providência divina, mas como é que ela, de certa forma,
conosco aqui nesta nossa vida e neste mundo, convive com o mal que está presente entre nós. Então, hoje a gente continua esses nossos estudos a partir do parágrafo número 309. Então, você pode até tomar o seu catecismo para nos acompanhar e você vai ver que coisas bacanas Deus vai nos ensinar hoje e o que é que o catecismo vai nos mostrar. Então, o que é que fala esse parágrafo 309? Bom, o parágrafo nos lança uma pergunta que, com certeza, todos nós já fizemos e sobre a qual nós já até conversamos em aulas passadas. Você vai se lembrar. A pergunta é a seguinte: se Deus é bom, rico em misericórdia, se Ele é todo-poderoso, criador de todas as coisas, então por que é? Por que é que o mal está aí presente? Por que é que o mal existe? Esta pergunta é capciosa, não é? Bem, embora a gente até já saiba qual é a resposta, porque a gente já falou disso noutra vez, não é? O catecismo está nos dizendo que essa pergunta é misteriosa, nos fala esse parágrafo 309. É misteriosa, é dolorosa, embora inevitável, nos diz o catecismo. Bem, a razão primeira da existência do mal é aquilo que a nossa fé chama de pecado. O pecado. O pecado, meus irmãos, não é uma história da carochinha. O pecado não é uma coisa que a igreja inventou para manter as pessoas submissas a ela. Eu já ouvi gente falar isso, viu? Mas não é isso. Não, de modo algum. Olha, basta olhar para a nossa própria vida, né? E a gente vai perceber como é que o pecado está presente em nós e está, digamos, marcando terreno. Pecado, meus caros, foi uma atitude livre e decidida de nossos primeiros pais que desobedeceram a Deus. Eles quiseram ser como deuses. Sim. Aliás, esse foi o discurso, foi a conversinha da serpente quando falou lá para Adão e Eva que se eles comessem do fruto da árvore do bem e do mal, eles seriam como deuses. E eles acreditaram nessa conversa do maligno e deixaram que a vaidade e o orgulho falassem mais alto e aceitaram a proposta do mal. E nós, que até então tínhamos uma amizade perfeita com Deus, tínhamos livre acesso ao Senhor, que passeava com o homem pelo paraíso, nos fala o livro do Gênesis, o pecado destruiu esta amizade. Mais do que isso, se tínhamos acesso livre ao Senhor nosso Deus, o pecado construiu um abismo intransponível entre a humanidade e o seu Criador. Isso é o pecado. Bem, é claro que nós estamos aqui tratando de um assunto narrado numa linguagem poética, numa linguagem figurativa, mas o que expressa a realidade é que a humanidade de fato rompeu a amizade com Deus. E desde então, todos nós estamos sofrendo as consequências disso. A morte, a dor, o sofrimento, a desarmonia, a tristeza, a solidão e muito mais coisas. Só coisa ruim. Vejam, todo o mal que existe e que acontece em nossas vidas e em todo o mundo é consequência do pecado. Meus caros, a partir do evento pecado, Deus deu início àquilo que nós chamamos de história da salvação. Claro que Deus não abandonou a sua criação, como a gente já falou na nossa aula passada. Deus não é um pai irresponsável. Sabendo da nossa miséria, da nossa necessidade, desde o pecado do homem, ele já começou a preparar a nossa salvação. E lá mesmo no paraíso, ele já disse
a serpente: colocarei inimizade entre você e a mulher. Falando da igreja como aquela que pisaria na cabeça da serpente, como a inimiga número 1. E de fato a igreja, o povo de Deus, salva por Jesus Cristo, ela hoje, ela pisa sobre a cabeça do mal. Bem, a história da salvação já começou lá, não é? No dia em que o homem pecou. Deus veio então conduzindo e formando um povo que fosse seu. Deus deu a este povo o decálogo, né, os 10 mandamentos, fez alianças, tratados com esse povo, mandou diversos profetas que falaram em seu nome, tudo isso para nos preparar para o grande evento da salvação em Jesus Cristo. Meus caros, a Bíblia inteirinha tem como ponto central, ponto fundamental da sua narrativa, a história, o mistério pascal de Jesus Cristo, que nos redimiu e nos salvou. E este parágrafo 309 conclui dizendo que não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Nada foge desse grande objetivo, desta meta, que é vencer o mal e nos salvar. Meus caros amigos, caminhando um pouquinho mais, na nossa aula passada também a gente falava sobre o parágrafo 302, que dizia que Deus nos formou como que num estado de caminhada. E este parágrafo 310 reforça essa ideia de que Deus nos formou, mas não nos formou plenamente, totalmente prontos, porque esta prontidão vai se dar lá no paraíso. Então, nós estamos em estado de caminhada, a gente já falava na aula passada. Então, dessa forma, a gente, depois de criado, continua crescendo, amadurecendo, até chegarmos à perfeição, como que num estado de alegria e de uma bem-aventurança eterna, não é? Como nos fala a palavra de Deus, de forma que quando enxergarmos Deus face a face, então sim, nós estaremos plenamente prontos para aquilo para o qual Deus nos formou, Deus nos criou. Vejam, com o pecado, a gente passou a ter a seguinte situação. Uma situação complicada, viu? Um homem ainda em estado de caminhada, como nos falou este parágrafo, mas que ficou totalmente desequilibrado e machucado por causa do pecado. Então, essa é a razão porque, embora Deus tenha feito tudo muito bem feito, o mal convive conosco. É por isso que a gente tem, desde então, desde o advento do pecado, o mal e o pecado convivendo em nós e entre nós, junto com o bem e com a graça, até que Cristo seja tudo em nós. É assim que a gente vai caminhando. Então, lembrem, uma coisa importante: a decisão de escolher entre o bem e o mal, entre a graça e o pecado, é só nossa. Deus nos coloca esta opção e nos dá esta liberdade. É o que nós lemos lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 11, quando nos diz lá no versículo 26. Vede, proponho-vos hoje bênção ou maldição. Bênção, se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, que hoje vos prescrevo, ou maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro. Então vocês vejam, Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, mas a escolha é nossa. Nós é quem tomamos o caminho que desejamos. Assim, meus caros, nós sofremos, e como sofremos,
as consequências das nossas más escolhas de nossa. A gente coloca a culpa em Deus, a gente coloca a culpa nas pessoas, mas o fato é que as escolhas são nossas. E, caminhando um pouco mais, indo para o parágrafo 311, vocês sabem que a liberdade é o grande dom que Deus deu à sua criação, mas à criação que tem inteligência. Nós não podemos, por exemplo, dizer que um animal irracional tem a liberdade, porque, na verdade, ele age exclusivamente seguindo os seus instintos. Né? O seu instinto manda, ele faz. Ele não pensa, ele não reflete, ele não decide, ele simplesmente atende e segue os seus instintos. O homem não. Os anjos não. Nós, homens, e também os anjos, criaturas de Deus, temos liberdade de escolher de estar com Deus ou de não estarmos com Deus. Vamos ler o parágrafo 311. Eu convido você a ler comigo. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se, e de fato pecaram. Foi assim que o mal moral entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Deus não é, de modo algum, nem direta nem indiretamente a causa do mal moral. Todavia, permite-o, respeitando a liberdade de sua criatura e, misteriosamente, sabe auferir dele o bem. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Olha que coisa fantástica esse parágrafo, hein? É muito bonito isso que a gente acabou de ouvir. Então, indo adiante, Deus é tão incrível que até mesmo de uma coisa ruim, de uma coisa má, ele consegue extrair, tirar coisas boas. Esse é o sentido do nosso sofrimento que, dessa forma, assume para nós, a nosso favor, um caráter redentor. Também um caráter redentor, somando os nossos sofrimentos ao sofrimento do Cristo, em vista, em prol da salvação de todos os homens. Nós participamos, não é? Junto com Cristo, desta obra salvífica, Cristo na cruz, a sua paixão, morte e ressurreição, e nós somando os nossos sofrimentos ao sofrimento dele. Olha, Santo Tomás de Aquino tem um poema que eu acho que você já ouviu e que hoje faz parte da liturgia da igreja. Então, ao longo do tempo, se tornou inclusive uma leitura, né, nas orações das missas da nossa igreja, até mesmo chegou a ser musicada por compositores, e que diz o seguinte, olha que contrassenso até: ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Ó feliz culpa que nos garantiu, que nos mereceu um Redentor. É um paradoxo. Assim, meus caros, até mesmo do pecado, Deus tirou coisa boa, que foi o que? A nossa salvação. A cruz, que era instrumento de morte para os bandidos mais perversos, essa mesma cruz, nas mãos de Deus, se transformou em instrumento da nossa redenção. Percebem? Mas prestem atenção. Embora Deus seja especialista em tirar coisas boas do mal, isso não quer dizer de forma alguma que o mal tenha se convertido em bem. Não. O mal continua sendo mal e nós devemos evitá-lo sempre, a todo custo. Nada? Bem, no parágrafo 313, a gente vê uma citação de São Paulo que diz: tudo concorre para o bem
daqueles que amam a Deus. Já ouviu este versículo? Ele é muito bonito, não é? E é verdade. Tudo, tudo concorre. Deus não ordena o mal, mas ele permite o mal, como a gente lê, já leu, no livro do Jó, lá no Antigo Testamento, né? Tem uma santa que é doutora da igreja, Santa Catarina de Sena. Ela fala a todos que se escandalizam com as coisas que acontecem a eles, ela diz o seguinte: tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não fez nada que não seja para esta finalidade. Ou seja, tudo que Deus faz visa a nossa salvação, visa a nossa redenção, visa a nossa felicidade na eternidade. O desejo de Deus, portanto, a nosso respeito, meus caros, é a nossa salvação. Não podemos ter dúvida a esse respeito. E como a gente falou na aula passada também, ele vai nos moldando, vai nos formando até que nós estejamos prontos. Tem uma beata da igreja, uma beata inglesa, Lady Juliana de Norwich. Você vai encontrar aí neste parágrafo que a gente está refletindo. Ela disse o seguinte: aprendi pela graça de Deus que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer com não menor firmeza que todas as coisas irão bem. Tu mesmo verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. Bonito, não é? Tudo concorre para o bem. Tudo nos leva e tende a nos levar para o bem. Não podemos duvidar disso. E por fim, meus caros, no parágrafo 314, a gente vê que, por mais que Deus tenha se revelado através dos profetas e de maneira mais que especial através de Jesus Cristo, a nossa relação com Deus permanece como que envolta num mistério. O mistério permanece, não é? Nós não conseguimos enxergar e ver todas as coisas ainda. Existem coisas que ainda a gente não consegue explicar, coisas que não conseguimos compreender. Olha, a permissão divina do mal, seja físico ou moral, é um mistério que Deus ilumina através de Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer o mal. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não tirasse o bem, até mesmo por caminhos que só conheceremos plenamente lá na vida eterna. Então, a gente sofre aqui esses males, a gente recebe as tentações do mal, a gente escolhe o bem, escolhemos por opção seguir o Senhor Jesus e abraçar a salvação que Ele nos deu, mas esta tentação e este mal está aí à nossa porta nos rondando. Nós queremos sim escolher o bem para abraçarmos e ganharmos a vida eterna. É a nossa grande meta. Portanto, é dessa forma, meus irmãos, como a gente viu hoje, que a bem-aventurança é o nosso norte, a bem-aventurança eterna, mas até que cheguemos lá, convivemos com o mal, convivemos com o sofrimento, que são coisas fruto do pecado. Tá bom? Então, você é convidado a fazer a leitura desses parágrafos que nós refletimos hoje. A gente vai deixar anotado aí na próxima tela a listinha dos parágrafos para você ler. Não deixe de fazê-lo, porque a gente não consegue falar todas as coisas de todos esses parágrafos. Então é na leitura que você vai consolidar e entender melhor tudo isso que nós falamos hoje, tá bom? Aproveito antes de encerrar de lembrá-los que eu e Carlinhos estamos com um programa ao vivo na Web TV São Dimas, da Catedral de São Dimas de São José dos Campos, todas as terças-feiras ao vivo, programa Nascer do Alto, às 20h30. Então você é convidado a sintonizar através do YouTube,
no canal da Catedral de São Dimas, não é? Web TV São Dimas, este programa Nascer do Alto. E a gente fala de coisas muito bacanas sobre a nossa experiência pessoal com Deus, com a sua salvação, com o seu amor, as coisas que o Senhor nos pede, as graças do Espírito Santo, um monte de coisa gostosa. Não deixe de sintonizar e nos acompanhar. E a gente pede que você também ajude a divulgar. Programa Nascer do Alto, tá bom? Meus caros, foi uma alegria estar com vocês mais uma vez. Nós queremos reencontrá-los todos no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Bom, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.